Medo de morrer. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Pois bem, o medo é um espírito demoníaco que prende, amarra, paralisa, congela, impede e neutraliza o futuro. Você não precisa ter medo de morrer. Jesus já venceu a morte. Quando Jesus morreu na cruz, pela sua morte, ele matou a morte. O diabo não pode mais matar você, porque estamos revestidos de Cristo. Qual o salário do pecado? Obviamente, é a morte. Mas Jesus já pagou o salário do pecado. Então não há mais dívida de condenação pelo pecado, porque ele pagou o preço da condenação. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. A morte não tem mais poder sobre nós. Há uma diferença entre o crente e o ímpio a respeito da morte. O crente não morre. A Bíblia diz no Novo Testamento que quem está em Cristo dorme e não morre, porque passou da morte para a vida. João 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra medo apareceu pela primeira vez na Bíblia quando Adão pecou. Na Bíblia, medo é morte. Por quê? Porque é a lei da primeira menção. A primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia, ela define em linhas gerais na hermenêutica o significado dessa palavra. Gênesis capítulo 3, versículo do 3 ao 10, fala a respeito da primeira menção do medo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí nós sabemos a história que a Eva, ela comeu do fruto da árvore, o conhecimento do bem e do mal, e deu também a seu marido Adão. E quando eles comeram, eles pecaram, veio a queda do homem. E no versículo 7, a Bíblia fala que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja bem, Adão e Eva estavam com medo de quê? Medo da morte. Aqui está a primeira menção a respeito do medo. Na Bíblia, medo é morte. Eu tenho medo de voar de avião. É medo do avião? Não, é medo do avião cair e eu morrer. Você tem medo de andar de madrugada? É medo da madrugada? Não, é medo de ser assaltado e morrer pelo assaltante. Medo de ser picado pela cobra, é medo da cobra? Não, é medo de morrer do veneno da cobra. Eu tenho medo do escuro, por exemplo. É medo do escuro? Não, é medo do que pode estar por trás do escuro. Por exemplo, tem gente que tem medo de barata. É medo de quê? Não sei explicar. Mas a verdade é que o medo é medo de morrer, é medo da morte. Existe uma frase que é verdadeira: o corajoso é aquele que vai com medo. O medo é um inimigo, é um gigante, mas não é maior que a nossa fé. Não é maior que a nossa coragem, não é maior que o nosso Deus. Quanto mais demos ibope para Ele, mais Ele cresce. Quanto mais esquecemos dele, mais Ele diminui. Por fim, presta atenção. Você não precisa mais ter medo. Não há mais dívida, não há mais morte eterna. Jesus já pagou a nossa dívida lá na cruz. A morte não tem mais poder sobre você, mas é necessário crer nessa verdade. Jesus já venceu a morte.